Olá, alunos Univesp, bem-vindos. Estamos na disciplina de Práticas para o Ensino de Matemática. Nesta aula 9, nós vamos fazer comentários sobre o ensino de matrizes. Então, matrizes é uma questão delicada para o ensino desse tema. Nós ensinamos matrizes no ensino médio e eu vou fazer alguns comentários de natureza histórica e algumas ideias que podem ajudar na contextualização do ensino de matriz. Na aula de hoje eu vou falar apenas de matrizes. Eu lembro que matrizes está numa sequência de temas no ensino médio. Depois de falar de matrizes, nós falamos de determinantes em geral, determinantes de matrizes. E em seguida fazemos aplicações desses dois conceitos, matrizes e determinantes, para a resolução de sistemas lineares. Na verdade, historicamente, sistemas lineares já era resolvido há muito tempo. Nas primeiras civilizações que lidaram com matemática já havia a ideia de resolver sistemas lineares. Determinantes e matrizes é que vem depois. A gente apresenta numa ordem lógica que não é a ordem do desenvolvimento histórico. E isso é muito comum em várias partes da matemática. Matrizes é um dos temas que os alunos veem no ensino fundamental e médio mais recentes dentro da história da matemática. Normalmente, para o nosso aluno, não fica muito claro o momento em que as várias teorias matemáticas foram criadas. Eu acho que isso é uma falha do ensino de matemática e que nós, professores de matemática, deveríamos nos empenhar em melhorar. Quando nós comparamos com outras ciências, já está muito tradicional nas outras áreas do conhecimento que o aluno tenha uma visão mais da evolução histórica do que aconteceu, do sequenciamento no tempo. Em matemática, em geral, os livros didáticos, materiais didáticos ou mesmo as avaliações ignoram essa parte mais histórica e não é raro nossos alunos saírem do ensino médio sem ter a menor ideia em que momento que logaritmos foram criados, matrizes ou trigonometria. Nós não apresentamos para o nosso aluno essa linha temporal de evolução dos conceitos matemáticos. Eu aproveitei essa chance, que matrizes é um dos temas mais recentes dentro da história da matemática, que os nossos alunos aprendem, e fiz aqui uma linha do tempo com algumas datas importantes, só para aproveitar a ocasião e comentar. Vejam só, as primeiras contagens, os primeiros registros que se imagina de contagem são muito antigos. No início da civilização, primeiras vilas, o homem deixando de ser caçador-coletor. Desenhos geométricos têm com idades variadas, registros, mas nós podemos imaginar aí 25 mil anos atrás. A ideia de numerais está clara na civilização egípcia, 3 mil anos antes de Cristo, com a notação dos egípcios, né, hieróglifos. Na Mesopotâmia, a gente já tem os tabletes com registros bastante sofisticados, números, contabilidade. Recentemente, alguns tabletes tiveram uma reinterpretação como contendo dados de astronomia. Aqui já se fazia calendário e tudo isso está registrado em tabletes, os tabletes de barro da Mesopotâmia. Geometria estava estabelecida já na Grécia. Por volta de 585 a.C. já temos o Tales, do Teorema de Tales, da geometria. Euclides escreve os elementos de Euclides, aquele 13 volumes, por volta de 300 a.C. A trigonometria na Grécia já fica estabelecida menos 140 a.C. Já na Idade Média, o alquarismo, cujo nome dá origem à palavra algarismo, ou algoritmo, traz álgebra para o ano 830, já da Idade Média. Fibonacci, com a famosa sequência de Fibonacci, é de 1200. Os logaritmos aparecem no século 17, 1600, que também é o momento em que Descartes introduz a ideia de coordenadas. O cálculo, 1880, Newton e Leibniz já estavam estruturando o cálculo. Probabilidade está mais ou menos estabelecida no século XVIII, 1720.
Os números complexos em 1800, Gauss fecha o estudo de números complexos. E matrizes, está aqui, olha, 1858, um trabalho de um inglês chamado Cayley. Então, dentro da teoria de todas as coisas que os nossos alunos estudam, a teoria de funções está um pouquinho antes de matrizes. Então, dentro de tudo que nossos alunos estudam no ensino médio, matrizes é dos temas mais recentes. Não é claro para os nossos alunos esse fato. Bom, então acho que é uma boa oportunidade de deixar claro isso para os nossos alunos. O estudo de matrizes apresenta algumas dificuldades para os nossos alunos. Ele é abstrato, ele não possui aplicações simples e o produto de matrizes não é algo natural. É interessante observar isso. As outras operações são muito naturais, comento daqui a pouco. Mas o produto de matrizes, linhas por colunas, não é uma operação natural. Eu costumo brincar muito com os alunos, dizendo que um dia o professor começa a ensinar tabelas de números, né? O professor estava falando em números, um dia ele começa a falar de tabelas de números, que são as matrizes. E que o aluno até aceita, mas que tem um dia que o professor começa a fazer produto, que é aquela história de linhas por colunas, e que os alunos não conseguem acompanhar por que alguém está fazendo aquilo. Vocês lembram, não, como que é o produto de matrizes? E se eu colocar aqui uma matriz 3×2, com algumas entradas, né, números que estão aqui na tabela, que vai ser a tal matriz, eu posso multiplicar essa matriz 3×2 por uma matriz de outro tamanho, digamos 2×2. Já tem aqui um primeiro problema, que é o tamanho das matrizes que podem ser multiplicadas. Para se fazer o produto, é importante que esse número seja igual a esse número. E o resultado vai ser uma matriz, nesse caso, 3×2. E como é que a gente faz o produto das matrizes? A gente pega linha e multiplica por coluna. Lembra? Você faz linha na primeira, por coluna na segunda, soma e vai colocando os resultados aqui na frente. Quer dizer, a gente vai produzir uma nova tabela em que eu vou fazer 1 vezes 2, 2 vezes 1, vou somar, vai dar um 4. E eu vou escrever esse 4 aqui. Isso é muito artificial. Os nossos alunos não entendem por que nós estamos fazendo isso. E muitas vezes nem nós entendemos por que nós estamos fazendo isso. Então, eu vou gastar um tempinho contando para vocês a história das matrizes. Não dá para contar em sala de aula a história completa. Se nós desviarmos o nosso tempo para ensino de história da matemática, nós faremos uma linda disciplina de história da matemática e tiraremos o foco do conteúdo matemático. Mas uma rápida noção disso, eu sempre digo que eu falo de história da matemática quando estou dando aula no ensino médio, o suficiente para humanizar o assunto, para que o aluno perceba que há uma razão de ser para aquele conceito, que algum ser humano, em algum momento na história, precisou fazer aquilo, quis fazer aquilo por alguma razão, para que não fique parecendo uma coisa artificial, inventada de forma totalmente estranha, apenas para criar exercícios de matemática. O que aconteceu em meados do século XIX? O Cayley estava trabalhando com transformações geométricas do plano. Então ele trabalhava com geometria e fazia mudança de variável. Na verdade, numa linguagem de álgebra linear, ele estava fazendo transformações lineares. Mas isso já é um olhar atual. Então ele tinha as coordenadas x e y, as velhas coordenadas x e y do plano. E ele fazia uma mudança de variável, ele chamava de x', y', novas coordenadas que se expressavam a partir das primeiras por fórmulas lineares, ax mais by, cx mais dy. O típico problema que o Cayley estava resolvendo era mudar o sistema de coordenadas para simplificar a equação de cônicas, por exemplo, equação de uma elipse. Mudar o sistema de coordenadas para que a equação da elipse ficasse na forma geral. Eventualmente ele precisava fazer uma segunda mudança de coordenadas. Aqui eu escrevi com coeficientes maiúsculos. A, x', b, y', cx', by'. Observe que essa segunda mudança foi feita em cima da primeira, né? Já foi feita em termos do x'.
E o que ele precisava encaminhar as duas mudanças. E ele observou o seguinte, que a segunda, x duas linhas, dava para escrever em termos da primeira, fazendo simplesmente o que a gente chamaria hoje de composição da função. Essa transformação a x', no lugar do x', ele colocava a expressão do x'. E fazendo distributiva e fatoração, ele obteve a expressão do x duas linhas, y duas linhas, em termos do xy original. Então ele saía do xy, ia para o x', y', do x', y' para o x duas linhas. E ele obteve a fórmula geral para fazer essa mudança. E ele tinha que fazer isso relativamente várias vezes, usando números. E ele observou que tinha uma maneira simples de fazer essa transformação. Que se ele colocasse os coeficientes da primeira transformação, ABCD, nessa forma de tabela, os coeficientes da segunda transformação, numa forma de tabela, e fizesse essa operação, linha por coluna, multiplicando esse A por esse A, esse B por esse C e somando, ele produziria uma nova tabela que tem os coeficientes exatos que ele precisa para fazer a mudança de coordenadas. Então, a primeira vez que alguém fez produto de matrizes, na verdade nem tinha falado em matrizes, foi o Cayley fazendo exatamente essa composição. Então, olha que coisa interessante. O produto de matrizes nasce antes das matrizes. Matrizes nasceram para se fazer produto de matrizes. Isso é muito interessante de destacar para os nossos alunos. Porque não é óbvio o produto de matrizes. E é surpreendente que antes de aparecer matrizes, o que apareceu foi o produto. Na verdade, matrizes apareceram para dar um contexto e um sentido ao produto de matrizes. Isso é muito bonito como história. Os alunos, vocês vão ver isso de novo, não nossos alunos do ensino médio, vocês vão ver isso na disciplina de álgebra linear, no contexto de composição de transformações lineares. Tá? Na verdade, isso que o Cayley estava fazendo, isso que eu acabei de mostrar, pode ser interpretado como composta de transformações lineares. O produto de matrizes não é comutativo, vou mostrar para vocês o que isso significa. E para fechar essa abordagem histórica, no século XIX, essa segunda metade do XIX, isso tudo foi aparecendo por volta de 1858, daí para frente, no fim do século XIX, o estudo da álgebra estava muito intenso. Gauss tinha terminado de formatar, eu falarei isso numa aula daqui a pouco, uma visão dos números complexos. Se falava, apareceu essa ideia de matrizes, a teoria de resolução de equações, os quatérnios, vários objetos algébricos apareceram no século XIX e havia todo um movimento de tentar entender essas estruturas e aí se retoma para discutir o que são números, conceito de conjuntos, de infinito, uma série de conceitos matemáticos sofisticados de natureza mais algébrica estavam sendo depurados nesse período, no meio do século XIX. E então foi natural que se debruçasse sobre esse conceito para tentar entender exatamente o que era que estava acontecendo com essas tabelinhas que podiam ser, entre aspas, multiplicadas desse jeito. Para ver que o produto de matrizes não é comutativo, eu costumo brincar muito com os alunos e peço para eles escolherem os números de duas matrizes. Vamos pegar duas matrizes pequenas, 2 por 2, e pode escolher os números. A chance de duas matrizes comutarem, né? Comutar significa que o produto AB seja igual a BA. Comutar significaria dizer que o produto numa ordem, AB, seria igual ao produto na outra ordem. Isso raramente acontece. E aqui eu escrevi, sem pensar muito, esses números, 1, 3, menos 1, 2, 2, 1, 3, 4. Observa que se eu fizer o produto, seguindo a estratégia linha por coluna, eu tenho 2 com 9, 11, aqui 1 com 12, 13, menos 1 com 2 dá menos 2 e aqui dá 6, dá mais 4,
aqui dá menos 1 e aqui dá 8, dá 7. Se eu inverter a ordem, 2, 1, 3, 4, e começar a fazer a conta, já dá errado no primeiro elemento. 2, 1, 1 menos 1 dá 2, menos 1 dá 1 aqui, que já é diferente desse 11. Observem, o produto de matriz não é comutativo e já no primeiro elemento que eu calculei aqui já deu errado. Nem preciso calcular esses outros para perceber que as matrizes não são iguais. Então eu sempre peço para os alunos, eles mesmos, inventem duas matrizes aí de tamanho pequeno, vão fazer o produto e nunca dá comutativo, claro. Então é importante destacar isso para os alunos, ele não é comutativo e isso chamou muito a atenção sobre o produto de matriz. As demais operações com matrizes eu nem vou comentar muito porque elas são muito naturais e elas também não trazem dificuldades quando a gente está trabalhando em sala de aula. A soma de matrizes se faz com matrizes do mesmo tamanho, soma-se coordenada a coordenada, é natural se fazer isso. Matrizes hoje são usadas em muitos e diferentes campos do conhecimento. Eu já tive alunos que passaram por mim quando eu estava no ensino médio, depois de anos me encontraram e falaram, poxa professor, o senhor falava que matrizes eram importantes e eu sabe que eu uso na minha atividade profissional, ele havia feito a graduação dele em marketing, trabalhava com publicidade e veio me dizer anos depois, poxa, o senhor dizia que matrizes tinham importância e tem mesmo. Então é muito usado em muitas coisas. O produto de matriz é usado em computação gráfica, é usado em muitas coisas. E é interessante também observar isso para os alunos, né, que as descobertas científicas muitas vezes demoram para revelar todas as suas aplicações. Matrizes até que foi rápido, logo que ela apareceu começaram a perceber que essa estrutura, e a estrutura multiplicativa, que ela tinha significados importantes. É um outro bom momento de dizer para os nossos alunos uma coisa interessante, que muitas vezes os cientistas intuem, eles percebem que uma ideia científica é promissora, mesmo antes de ver todas as aplicações. Quer dizer, a ciência de alguma forma avança de forma inesperada. Quando o Cayley começou a fazer aquelas tabelinhas, ele não tinha ideia de todas as aplicações que matrizes iria ter. Mas não é aleatório no seguinte sentido. Percebe-se uma estrutura, desconfia-se que tem algo que merece ser estudado. Os cientistas não ficam tentando aleatoriamente qualquer ideia maluca. Eles desenvolvem uma habilidade de olhar e falar, isso aqui deve ser útil para isso. Isso aqui tem a ver com alguma estrutura melhor. Essa coisa é muito importante na ciência. A ciência se desenvolve de uma forma inesperada, mas não aleatória. E para terminar, vou fazer uma aplicaçãozinha do produto de matriz. É o tipo de aplicação que a gente consegue encontrar em livros didáticos, em materiais de apoio. É uma das mais simples de se fazer. Imagine que uma empresa produz 3 produtos, produto A, B e C, e sendo que em cada produto ela coloca 2 tipos de parafusos. Porque parafuso podia ser qualquer componente. P1 e P2, segundo a seguinte tabela de distribuição de quantidades. Então, no produto A, vão 15 parafusos do tipo 1, 20 do tipo 2, 18 do tipo 1, 14 do tipo 2. E no produto C, 30 do tipo 1, 10 do tipo 2. A empresa faz cotação com fornecedores diferentes, X e Y, e encontra os seguintes preços. O fornecedor X cobra 10 centavos pelo parafuso 1 e 15 pelo parafuso 2. E o fornecedor Y cobra 11 pelo parafuso 1 e 13 pelo parafuso 2. Uma estratégia para a empresa seria pensar o seguinte, bom, o X cobra mais barato pelo parafuso 1, 10 contra 11. O Y cobra mais barato pelo parafuso 2, 13 contra 15. Então eu vou comprar parafuso 1 do X e parafuso 2 do Y. Separar os fornecedores. Não vamos forçar a barra nas nossas aulas. Essa seria a estratégia mais inteligente para o comprador. Às vezes, por outras razões, ele precisa fazer, por razões de logística, ele quer ter um único fornecedor. Então, ele gostaria de saber qual que é a melhor estratégia que ele pode arranjar. Esta situação toda dá para ser descrita em termos matriciais. Olha que coisa bonitinha. Aqui está a matriz parafuso, cada produto, ABC, quantidade de parafusos. Aqui está a matriz preço.
parafuso e preço nos vários fornecedores. O parafuso 1 é 10 e 11, o parafuso 2 é 15 e 13. Então aqui tem preço de parafuso por fornecedor e aqui tem quantidade de parafusos por produto. Se nós fizermos o produto matricial, o produto dessas duas matrizes, a gente obtém, fazendo o produto das duas matrizes, está feito aqui, a gente obtém a matriz que dá produto por custo em cada fornecedor. Então, fazendo o produto, nós vemos o seguinte: o produto A no fornecedor X tem um custo de 450. O produto B no fornecedor X é 390, no Y é 380. Esse produto, porque ele tem aqui a quantidade de parafusos e aqui ele tem o custo de cada parafuso. Quando eu faço o produto, eu estou multiplicando cada quantidade de parafuso pelo seu custo, quantidade de parafuso pelo seu custo e somando. E isso dá o custo de cada produto. Então aqui essa matriz descreve o custo de cada produto em cada fornecedor. Bonitinho, né? O produto matricial. E produto matricial tem nos aplicativos, tem nos softwares que a gente compra, então é fácil fazer isso. E isso é muito usado no mundo real, em empresas, em controle de estoque, em contabilidade. E aí, se você somar as colunas, você vai obter o custo total de cada produto, o custo total em cada fornecedor dos 3 produtos da empresa. Essa é uma aplicaçãozinha que dá para fazer em sala de aula interessante de matriz. E para terminar, só lembrar que por que o produto não é comutativo, o produto das matrizes tem propriedades diferentes. Por exemplo, não vale a lei do cancelamento, que é aquela que diz que se um produto é zero, um dos elementos é zero. Você pode ter matrizes não nulas, cujo produto é zero. Então, o produto de matrizes, de fato, é um pouco diferente. Bom, espero que essas ideias possam servir de guia, de sugestões, de coisas que vocês possam fazer quando forem ensinar matrizes para tornar esse ensino mais fácil, menos árido para os nossos alunos. Tá ok?